Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaciele Gonçalves, eu curso o curso de História e a nossa aula hoje é a respeito do tema Barroco Mineiro. Como já sabemos, o período da mineração foi um período muito importante para Minas Gerais, pois neste período, houve grandes extrações de riquezas de Minas e com a descoberta da mineração, houve também a criação de várias cidades, como Ouro Preto, Diamantina, entre outras. Este período ele foi muito importante para a criação da arte barroca. Entende-se por arte barroca uma versão peculiar que o estilo barroco desenvolveu no estado de Minas Gerais, Brasil, entre o início do século XVIII e o final do século XIX. Ou seja, essa arte foi desenvolvida neste período. O Barroco Mineiro, ele teve seu centro principal na antiga Vila Rica, onde hoje é conhecida como Ouro Preto, fundada em 1711, mas também floresceu com vigor em Diamantina, Cerro, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei, Congonhas e uma série de outras vilas e povoados mineiros. Os temas tanto das pinturas quanto das esculturas era concentrada em referenciais cristãos da tradição da arte sacra. Ou seja, os temas eram baseados na criação, na religião cristã, principalmente a religião católica. Os principais artistas da arte barroca foi Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, Manuel da Costa Ataíde, José Joaquim da Roça, Eusébio de Matos e Guerra, Jesuíno do Monte Carmelo, José Teófilo de Jesus, Agostinho de Jesus. Lembrando que, destacando o famoso Aleijadinho, onde consta que ele recebeu este apelido por causa de uma doença que fez com que houvesse a causa de algumas partes do seu, a perca de algumas partes do seu corpo, e isso fez com que ele ficasse aleijado. Por isso, o apelido de Aleijadinho. Então, pode-se dizer que a arte barroca ela foi desenvolvida no século XVI, por volta do século XVI e XVII, na Europa, onde estava em alta a questão das reformas protestantes contra a reforma católica. Por isso que essa arte barroca em Minas Gerais, ela se valia da cultura católica, onde suas expressões, seus monumentos eram basicamente expressões a respeito de igreja, onde elaboravam figuras como santos, tem São Francisco de Assis, também Jesus Cristo. Então, eram estes monumentos que era retratado na arte barroca mineira no século XVIII. E aqui eu trouxe algumas esculturas barrocas, como eu já disse. Essa aqui representa um santo, e também Jesus Cristo com a cruz, onde representa o momento, em que Jesus ele está carregando a sua cruz para ser crucificado. Aqui, nessa outra, já vem representando ele já na cruz, deitado, já sendo pregado na cruz.
E essa outra é de um santo. Essa outra, né, é de santo, onde vem retratar Santo Expedito, né? E como a gente sabe, né, assim como teve a parte da arquitetura também, teve a parte das pinturas barrocas, mas sempre com o mesmo propósito, ou seja, representar a religiosidade. Aí aqui eu trouxe algumas imagens, né, algumas pinturas, e essas pinturas, né, elas eram feitas nas igrejas, né, geralmente no teto ou os lugares mais que chamavam mais atenção. Aqui também tem uma muito bonita, né, onde representa aí os anjos, né, vem representar os anjos tocando. A próxima representa Maria, né, como centro, ou seja, a arte barroca ela era pautada praticamente deste período, né, na questão religiosa. Aqui, né, eu coloquei os materiais que eram usados para desenvolver a arte barroca, né, era o cedro, o barro cozido, e o principal era a pedra-sabão. Aqui eu coloquei uma imagem da pedra-sabão, e essa pedra ela era usada porque ela era uma pedra mole e que tinha fácil modelação, e também era muito resistente tanto no sol quanto na chuva, e podia ser polida e praticamente, né, ela é impenetrável por água e não afetava as substâncias alcalinas. Ou seja, como a gente sabe, né, com essa pedra era criado as esculturas e também tinha materiais como panela para fazer cozimento, essas coisas. E a pedra-sabão ela era muito resistente, né? E também era muito bela, então ela poderia ser manuseada de forma fácil e ficaria um trabalho seguro. Por isso que era a principal utilizada para fazer na elaboração dessa arte. Como na apostila também, né, na semana 4 também tem a temática de mercantilismo e capitalismo, eu trouxe aqui algumas explicações, né, onde fala que o mercantilismo surgiu entre o século XV e XVIII, no período que conhecemos como Idade Moderna. Ele é considerado um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos Estados nacionais com o objetivo de acumular riquezas e dar poder ao rei. Como eu já disse, né, o capitalismo, o mercantilismo, né, ele era pautado na acumulação de riquezas e dar poder ao rei. Ou seja, ele surgiu com os estados nacionais modernos. E onde ocorreu, está ligada ao período do absolutismo, né? Onde o rei ele tinha representação absoluta sobre a sociedade. Então, por conta disso, né, o rei fazia de tudo para enriquecer os seus países e, consequentemente, ter mais poder. Então, o mercantilismo ele se deu dessa forma, né? E fala também que o mercantilismo caracterizou-se pela forte intervenção do Estado na economia com medidas que unificavam o mercado interno. Ou seja, o mercantilismo, né, ele visava lucro ao rei.
Já o capitalismo, né, ele é um sistema econômico que visa ao máximo lucro e ao predomínio da propriedade privada. Ou seja, a base do capitalismo é predominantemente na propriedade privada e na constante procura pelo lucro e acumulação de capital. Ou seja, o capital era baseado em meios de produção que trabalhava com a distribuição de propriedades privadas com fins lucrativos, trabalhando decisões sobre oferta, preço, distribuição e investimento. Ou seja, o capitalismo ele era pautado na forma de bens e dinheiro. E apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, étnicos e muito outros, compondo quase a totalidade do espaço geográfico. Então, né, a base do capitalismo vem através da divisão da sociedade em classe, né? Ou seja, a classe burguesia, né, que era os proprietários, e também os proletários, latifundiários e camponeses. Gente, a nossa aula chegou ao fim. Peço desculpa a vocês e agradeço. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima. Tchau!